Olá, boa noite. Opa, estamos ao vivo? Estamos ao vivo aqui no Instagram, aqui no Facebook. Depois esse vídeo aqui vai estar também no YouTube. Então, o pessoal está chegando aí, né? Sejam bem-vindos. Nossa live semanal aí, toda toda semana tem uma live com algum assunto relacionado aí com máquinas agrícolas. Hoje, continuando o assunto da semana passada, né? O tempo acabou ficando um pouco curto, um assunto bem extenso, né? Até eu tive alguns retornos, alguns comentários, até os alunos no curso presencial, alguns comentaram alguma coisa. Poxa, tem alguma parte, alguma coisa que ficou, então, como eu já falei das outras vezes, né? Não tem problema nenhum de fazer a parte 2 do mesmo assunto, a parte 3, a parte 4, enfim, se precisar, não tem problema, né? É um assunto importante. Por causa do tempo, até algumas coisas eu passei rápido demais, então para a gente tratar com mais calma. E alguns pontos, né, que foram que a gente vai lembrando, conversando. Então vou continuar o assunto aí sobre incêndios em máquinas agrícolas. Antes de entrar no assunto, né, aqueles lembretes de sempre, né? Eu estou aí nas redes sociais com publicações sobre máquinas agrícolas, quase todos os dias, né? Algum assunto novo, algum vídeo novo, aqui no Instagram, aqui no Facebook, no YouTube, também no LinkedIn. Tem também meu site. Aqui no Instagram, o site, o link está na bio. E aí no Facebook está na descrição do vídeo, no YouTube também, tá? Então procure aí o link, senão eu vou ter que soletrar aqui. É, eu estou acostumado já, né? Mas para não ter que soletrar, talvez o pessoal não se perder, então procure o link aí, né? Na descrição do vídeo, do Facebook, do YouTube, na bio do Instagram, tá? Então, é, quase todos os dias alguma publicação nova, todas as semanas uma live, ou na terça-feira ou na quarta-feira, tá? De acordo aí com as atividades de campo que a gente desenvolve também. Essa semana estamos aqui no sindicato de Luiz Eduardo Magalhães com a quinta e última turma de um programa de cursos de colheitadeira de grãos, né? Então o mês de fevereiro todinho aqui no sindicato nós estamos já na quinta turma, formando aí operadores, técnicos, encarregados, gerentes e até proprietários de fazenda que participaram aí dos cursos, né? Nessas 5 turmas. Então, formando esse pessoal aí para trabalhar com as colheitadeiras, aí na colheita que aqui na região está ainda bem no começo, né? Está só começando. Em outras regiões já está bem adiantada, né? E em alguns lugares ainda nem começou. Então cada região do Brasil aí é um pouco diferente. Mas aqui, então a gente já nos outros anos, né, mês de fevereiro aí, já foi feito esse programa de curso. Então a quinta turma aí seguida e a partir do mês que vem aí vem outros cursos, né? Porque o pessoal daí vai começar a colher. Então já tem alguns cursos aí de tratorista, de empilhadeira, enfim, marcados aí para os próximos meses, cursos presenciais, né? E a gente está com a turma também aí no curso online aí com o curso com o monitor GS3. Inclusive essa semana tem até um aluno do curso online que veio, né, lá do Distrito Federal para cá para participar do curso, né? Bem legal isso aí. Lembrar também, né, do meu livro, o Guia para Operadores de Máquinas Agrícolas, o que fazer quando acender uma luz no painel. Então, é um PDF gratuito, entre lá no meu site, baixe lá gratuitamente, não custa nada, é só deixar lá seu e-mail, você vai receber o link para baixar o livro no seu e-mail. Então é um guia com uma linguagem simples, fácil, bem acessível, né, para quem trabalha com máquina entender mesmo.
né? Porque às vezes tem livros por aí que são sobre máquinas agrícolas, mas para entender tem que ser um técnico, um agrônomo e o operador não entende. Então eu tentei fazer numa linguagem bem simples, bem acessível, uma leitura fácil, né? Então busque lá, gratuito, tá? É só entrar no meu site e baixar, tá bom? O pessoal que está assistindo aí, puder dar um retorno aí sobre o som, a imagem, se está tudo ok, né? Para a gente poder começar aí no assunto, tá? Então, a parte 2, né? Falar sobre incêndios em máquinas agrícolas. Semana passada eu já falei muito até, falei bastante sobre as causas, né? Eu foquei muito em falar as causas e quando eu fui falar sobre a prevenção, né, e o que fazer, acabou faltando um pouco de tempo, né? E aí surgiram também outras questões, então, para complementar. Então, só recapitulando aí, relembrando o assunto rápido aqui, né? Eu falei sobre as causas, né, as principais causas. Lembrando, né, eu não tenho aqui o objetivo de esgotar o assunto, né, nas lives, mas sim de discutir, de levantar ideia, de provocar, né, essa discussão para que vocês pensem no assunto, né, da importância dos assuntos. Então, o objetivo nunca é esgotar o assunto, mas pensar, discutir, conversar, expor a opinião também, né? Então, vocês também que estão assistindo aí, ó, fiquem à vontade, comentem, deixem perguntas. Pessoal aí que já passou pela experiência, que teve incêndio já em máquina, conta aqui também, tá? É, então, fiquem à vontade aí para participar, né? Só registrar aqui, né? Acabaram de entrar o Jackson Santos, 12, entrou aí. O John Salvatore, 1970, é isso? Bom, os nomes do Instagram aqui são meio diferentes, né? Mas o pessoal que tá aí sabe de quem eu tô falando, tá? Então, sintam-se abraçados aí, sintam-se bem-vindos aí à live, tá? Aí no Facebook eu não consigo ainda ver quem está participando, mas os comentários eu vejo, né? O Juliano Mício, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, né? Seja bem-vindo aí também. Se eu não me engano, o Juliano é meu aluno também, né, Juliano? É tanto nome, tanta gente, curso presencial, curso online, às vezes eu me perco um pouco, mas eu acho que o Juliano aí é aluno, dá um retorno aí, Juliano. Quase meu vizinho, né? Eu sou lá do Rio Grande do Sul, lá de Santo Augusto, então Santo Ângelo é pertinho lá, embora faz um tempo já que eu não ando por lá. Ah, aqui também, ó, Gabriel Berger entrou, né? Gabriel, eu acompanho aí nas redes sociais, tá com um material muito legal, muito bacana sobre motosserra, sobre manejo de árvores, recomendo aí. O pessoal acompanha aí o Gabriel Berger, é um material muito, muito legal. Eu sempre acompanho. Geilson Duval também entrou, seja bem-vindo. Então, pessoal, só recapitulando, relembrando rapidinho. O Juliano é aluno, sim, do curso online, então a memória não falhou, não, tá? Beleza. Então, eu falei aí principalmente sobre as causas, né? Só recapitulando rapidinho, eu não vou mais entrar muito nesse assunto, porque eu já falei bastante semana passada. Mas, basicamente, incêndios em máquinas agrícolas, principais causas, né? Locais quentes, né? Motor, escapamento, rolamentos, enfim, partes da máquina que esquentam e provocam incêndios, né? Faíscas, faíscas do escapamento, que é uma coisa natural, normal das máquinas, pode provocar incêndio. Faíscas de rolamentos pifados, né? Nós falamos, nossa, eu falei bastante sobre isso. Quem não assistiu, volta lá na live da semana passada, né? No vídeo da live. Tá gravado, todas as lives ficam gravadas, tá? Tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá? Então quem não assistiu, volta lá depois e assiste, tá? Eu detalhei mais isso aí. Então faíscas, a parte dos rolamentos, principalmente manutenção preventiva, lubrificação. Eu falei muito sobre a graxa, né? Usar a graxa certa, recomendada pelo fabricante, na quantidade certa, nos intervalos certos.
Isso, além de ser bom para a máquina, para aumentar a vida útil, também evita, né, diminui o risco de incêndios também, tá? Assim como também correias que ficam esfregando em outras partes, polias, proteções, partes móveis, né? Que às vezes fica vibrando ali, a vibração, né? Provoca calor, provoca faísca. Então, sobre tudo isso foi falado, né? E eu falei também sobre vazamentos e sobre sujeira, principalmente, né? Colheitadeiras, máquinas que sujam muito. E essa sujeira pode ser o estopim aí para iniciar um incêndio ou para facilitar a propagação de um incêndio que assim, também foi falado, né, sobre isso. Por mais que a gente cuida, limpa a máquina, mantenha a manutenção em dia, tudo que a gente possa fazer para evitar incêndio, mas em algum momento pode ainda acontecer, mesmo tomando todas as precauções. Mas aí se a máquina estiver suja ou tiver com vazamentos, né, aquela máquina toda melecada de óleo, de graxa, aquela coisa toda, isso facilita tanto o início do incêndio quanto a propagação. Então ter o cuidado com a limpeza da máquina, tirar os vazamentos, né? Vazamentos além de diminuir a eficiência da máquina, ainda o óleo é combustível, né? Óleo hidráulico, óleo de transmissão, óleo de motor. Então, fatores aí que facilitam muito os incêndios, né? Geilson Duval fez o curso presencial aí semana passada, foi mesmo, né? O Marcos Cooper Oldoni, não sei se é assim que fala, Sales, Moreira Sales, Paraná. Opa, obrigado pela companhia aí. Então tem o pessoal de vários locais aí assistindo. Só para complementar aqui, tem algumas causas que depois, lembrando, conversando com, tá, vendo até máquina, né, no curso da semana passada, surgiram mais algumas possíveis causas de incêndio, né? Eu não falei nada sobre a bateria. A bateria das máquinas pode ser uma causa, né, uma grande causa também de incêndio. Às vezes porque o terminal ali, né, não está bem preso, na hora de dar partida, por exemplo, como exige uma grande carga da bateria em pouco tempo, pode provocar faísca. Se tiver sujeira ali, algum vazamento, alguma palha, pode deflagrar um incêndio, né? Então, o aperto ali nos terminais, nos polos das baterias, muito importante. Outra coisa também na bateria é que a bateria tem que estar sempre bem presa à máquina. Bateria solta, quando a máquina passa num buraco por cima de uma pedra, se ela estiver solta, ela pula, né? Ela pode bater em alguma parte metálica ali, os dois polos da bateria, e provocar ali um curto-circuito, alguma coisa, e provocar um incêndio pela faísca que é provocada ali, ou até por alguma explosão que possa acontecer da própria bateria. Então, se ela pula, se ela cai e toca em partes metálicas, pode provocar uma explosão, né? Ou se alguma coisa também cair em cima, sei lá, uma chave na hora da manutenção ou alguma proteção da máquina que cai e bate ali, provoca faísca, pode provocar uma explosão da bateria. Então, a bateria precisa estar bem protegida, né? Tem uma proteção plástica ali nos terminais, sempre tem algum sistema de prender a bateria, isso é muito importante. Então, não descuidem com esses aspectos aí, tá? Além da manutenção normal que a bateria exige também para o bom funcionamento dela, né? Mas preste atenção nesses aspectos que podem levar a ocasionar um incêndio. Então, a bateria é uma fonte também de incêndio. Outra coisa também que eu não falei nas causas é questão ali por exemplo, cigarro, essas coisas aí, né? De repente, o operador, o mecânico, alguém ali da equipe que talvez fuma. Nada contra, não tem problema nenhum. Quem fuma não tem problema, tá?
Só que quando está ali na máquina, na lavoura também tem que ter muito cuidado, tá? Então, às vezes ali um fósforo, uma bituca, alguma faísca que cai ali, tanto na máquina quanto na lavoura, né, na resteva ali, é muito perigoso, pode provocar incêndio. Então, se você fuma, trabalha nessa área aí com a operação, com a logística, tome muito cuidado, tá bom? É perigoso, tá? Pode fumar, não tem problema nenhum, mas tome muito cuidado, tá? Outra causa também que eu não comentei da semana passada é a solda. Então, às vezes o pessoal vai lá soldar na máquina, né? Quebrou alguma coisa, vai soldar. E não tem o cuidado de limpar, né? A palha, o vazamento, ou às vezes a própria tinta da máquina, né? É recomendado tirar a tinta ali da área próxima onde vai fazer a solda, até para a solda ficar, funcionar melhor, né? Soldar melhor. Às vezes não é tomar, esses cuidados não são tomados e pode provocar um incêndio na máquina na hora de fazer alguma solda. Então precisa também atenção, precisa cuidado. Se tiver que soldar a máquina, limpa bem a máquina, especialmente o local onde vai soldar, né? Tira a tinta, ter todos esses cuidados aí, porque pode provocar um incêndio na hora de fazer solda, tá bom? É, tanto no local quanto às vezes a faísca caindo, né? Tá soldando lá em cima e a faísca caindo lá para baixo e lá embaixo, talvez até nem na máquina, às vezes na lavoura, no chão, na palha, na resteva, provoca um incêndio. Tá? Então muito cuidado, preste atenção nisso, tá? Às vezes o pessoal leva lá um gerador ou alguma coisa, faz a solda lá no campo mesmo, ou traz para a sede, mas não limpa a máquina, então atenção nesses pontos aí, tá? Outra causa também, essa não é comum, tá? Mas pode acontecer, de a máquina ser atingida por um raio, né? Não é muito comum, mas acontece. Inclusive eu já vi, né? Não estava perto no momento e tal, mas fui depois junto na assistência e eu vi máquina que foi atingida por raio no campo, né? No caso, o que eu vi era um pulverizador, não pegou fogo, mas queimou toda a parte eletrônica da máquina. É um John Deere 4730. Queimou sensores, controladoras, enfim, queimou tudo. Nesse caso não pegou fogo, mas poderia acontecer, né? De pegar fogo. Ederson, mas o raio só acontece quando está chovendo. Não é sempre. Às vezes acontece um raio e não está chovendo ainda. Ou dá um raio, está chovendo, mas tem, sei lá, partes protegidas da máquina que não pegou chuva, não molhou e pode provocar incêndio. Então, não é muito provável, né? Mas é possível pegar fogo por um raio. Então, só para vocês ficarem alertas também em relação a isso aí. Só registrar aqui, né, antes de passar adiante, o Piechak Rogério, né? Foi aluno aí na Fazenda GBC há alguns dias, seja bem-vindo aí. Gleison Saldanha. Gleison acho que foi aluno também, né, Gleison? Dá um retorno aí, ó, se estiver assistindo ainda. Eu acho que ele foi aluno aí semana passada ou retrasada num dos cursos, né? De novo, pessoal, me desculpe se eu não lembrar de todo mundo, mas é que é muita gente, tá? Entra turma, sai turma, presencial, virtual, às vezes eu me perco um pouco, então tenha um pouquinho de paciência comigo aí e me ajude também na memória aí, tá bom? Mas eu tenho essa impressão aí. No Facebook também o Carlos Alberto Bittencourt, do interior de São Paulo. Muito bem, seja bem-vindo aí também, tá? Então, eu falei aqui das causas, né? Dei uma relembrada da live da semana passada. Quem não assistiu, assista lá. Os vídeos estão aí nos canais, né? Instagram, Facebook, YouTube.
E hoje eu estou aqui só complementando, tá? Então quem não assistiu, dá uma olhadinha lá nos outros vídeos. Eu acabei tendo que falar mais rápido na semana passada, porque o tempo começou a acabar, mas a questão dos cuidados, né? A questão da prevenção. Então eu falei sobre a limpeza da máquina, sobre os vazamentos, né? Eliminar os vazamentos, tomar cuidado com a manutenção, especialmente a lubrificação, com a graxa, né? Usar a graxa certa, na quantidade certa, nos intervalos certos. Isso é fundamental também para a máquina durar mais, trabalhar melhor e diminuir o risco de incêndio. A questão das correias também, né? Para não ficar a correia pegando em nada, esfregando, polia, né? E aí tem outro ponto aqui que eu queria discorrer um pouco mais, né? Que é a questão do extintor. Todas as máquinas, né, elas têm que ter o extintor de incêndio, mas especialmente, né, colheitadeiras de grãos e principalmente de algodão, que são as máquinas mais propícias a incêndio. Então, se você for operar uma máquina, certifique-se que a máquina tem os extintores, tá? Eu falo os extintores porque muitas máquinas têm 2 extintores ou talvez até mais, né? Mas pelo menos um extintor nos tratores, 2 nas colheitadeiras, isso aí você vai encontrar. Então certifique-se que tem o extintor e mais, certifique-se que esse extintor está em bom estado, que ele está dentro da validade, que ele está lacrado ainda. Porque assim, ó, mas o lacre é só para fiscalização, então se ele tiver sem o lacre não tem problema nenhum. Tá, mas e se ele tiver sem o lacre é porque provavelmente ele já foi usado. Mas eu olhei lá e o ponteiro está no verde. Tá, mas talvez ele está no verde ainda, mas uma parte da carga já foi usada, então ele não está com toda a carga. Então, assim, ó, isso tem que ser diário, tá? Naquele checklist que você for fazer na máquina, de manhã, né, antes de começar, no trator, na colheitadeira, você tem que olhar lá, água, óleo, hoje não é mais água, né, líquido de arrefecimento, óleo de motor, hidráulico, transmissão, pressão dos pneus, enfim, tudo aquilo que tem que olhar. Olhe também o extintor. Mas eu olhei ontem. Tá, mas olhou ontem. E hoje? Ele está em boas condições? Talvez ele tenha perdido a carga. Talvez alguém tenha usado e colocou lá de volta o extintor vazio, né? É, Não faltam histórias, não faltam casos aí do pessoal contar, né? Que tinha o extintor na máquina, pegou fogo. Tem o extintor, vou lá combater o incêndio. Quando foi usar o extintor estava vazio. E acontece, acontece muito isso, né? Algum tempo atrás, acho que, sei lá, uns 2 ou 3 anos, até circulou na internet aí, no WhatsApp da vida, um vídeo, né, de um trator de esteira em cima de uma prancha e o trator pegando fogo. E não sei se alguém talvez tenha visto, né? Mas o trator pegando fogo. O motorista do caminhão, vou pegar o extintor do trator e vou combater o fogo. Foi lá, tinha extintor, pegou o extintor, estava vazio. Não tem problema, no caminhão tem extintor. Foi pegar o extintor do caminhão dele, estava vazio. E o trator queimando em cima do caminhão. E aí ele fez lá uma manobra, soltou o trator, fez uma manobra brusca lá, uma curva para jogar o trator de cima do caminhão. Eu não sei, talvez alguém até tenha visto aí esse vídeo. Mas é uma história que me veio à lembrança, né? Poxa, tinha 2 extintores e nenhum funcionou. Então se certifique que o extintor está em condições, dentro da validade, com lacre, com carga, né? E também, muito importante, se certifique que você sabe usar o extintor. Porque tem gente que nunca mexeu com o extintor, não sabe usar ou até tem medo do extintor e não usa o extintor. Então o que adianta ter extintor se não sabe usar? Então busque aí com técnico de segurança, com alguém da área, faça um curso, existem cursos para isso também, né?
De repente, mais para frente, aí eu posso até fazer algum vídeo também sobre isso, né? Eu não tenho ainda nas minhas redes aí, mas é uma ideia de fazer talvez um vídeo também falando sobre isso, né? Sobre os extintores, né? Qual tipo usar, qual não. Que tem extintor que não pode ser usado em algumas situações. Isso é importante que você saiba também, né? Então, dependendo de onde pegar fogo na máquina, tem que usar um extintor ou outro extintor, né? Extintor de pó ou extintor de água. E tem o jeito também de usar, então os procedimentos, se certifique que você sabe manusear o extintor e que ele está em condições. Outra coisa também que eu comecei o assunto, mas acabei tendo que passar rápido, que o tempo estava curto, que eu tinha que dar atenção para a turma online aí, é a questão do bombeiro. Então o pessoal coloca lá o bombeiro, que às vezes é um trator com um tanque-pipa, né? Ou um pulverizador com água lá, com a mangueira, para apagar um possível incêndio. Mesma coisa, então se certifique que o bombeiro está em condições, né? A máquina ali que está sendo usada. Tem aquelas situações que a gente vê, que ouve falar, que o pessoal conta, né? Que tinha o bombeiro lá, um trator com o pipa, beleza, com água. Quando teve um incêndio na máquina, foi lá para apagar o fogo, aí não tinha o eixo cardan para acionar a bomba do pipa. Então, não adiantou de nada. Ou chegar lá, o cardan é muito curto, ou é muito comprido. Ou chega lá e a pessoa que está ali, né, o funcionário que está ali, a pessoa que está naquele equipamento, não sabe usar o equipamento. Isso também acontece. Ou chega lá o bombeiro na hora de combater um incêndio e, e não tem água. Não tem água no tanque. Então, acontece, né? Então, tem essas situações e nos cursos aí eu ouço muita história, né? O pessoal conta e acha graça, né? Mas não deveria acontecer. Então, o bombeiro ali, ó, tem que ser um equipamento que funciona, tem que ter uma pessoa que saiba usar, tem que verificar todos os dias, por exemplo, se tem água no tanque, se o tanque está cheio, liga, testa, vê se está funcionando, né? Outra coisa, não adianta nada ter o bombeiro se a pessoa que está lá está dormindo, não está prestando atenção na atividade. Então a pessoa tem que estar de olho nas máquinas, ver se tem fumaça. Quando alguém chama, tem que estar de prontidão para atender o mais rápido possível. E também não sair correndo feito louco de qualquer jeito, porque já me contaram história também assim, da pessoa que estava ali no bombeiro, né, do trator com o pipa. Ficou tão desesperado quando viu o fogo que foi chamado, saiu em disparada para ir lá combater o incêndio e capotou o pipa. Aí não pôde ir lá, né, combater o incêndio, porque o tanque pipa capotou. Então, assim, seria engraçado se não fosse trágico, né? Mas são situações que acontecem no campo. Então, tem que ter muita calma, né, numa hora de um incêndio também. É fundamental ter calma, mas a gente só vai conseguir ter calma se já souber o que deve ser feito. Então é bom de vez em quando até fazer algum treinamento, né, alguma simulação, né? Simula aí, antes de começar a colheita, antes de começar o plantio, faz uma simulação com a equipe. Simula como se uma máquina estivesse pegando fogo. Como é que o bombeiro vai agir? Como é que o operador vai agir com o extintor, né? Como é que vai ser a comunicação? Vai ter rádio? Ou a própria fumaça da máquina que vai ser o sinal que o bombeiro tem que vir ali e agir? Como é que vai ser, né? Enfim, vai ser buzina? O que vai ser? Então, tudo isso é interessante fazer um treinamento, né? A gente não tem muito esse costume de treinar as coisas, a gente acha que já sabe, mas é interessante, né? Então treina, né? Veja se o equipamento está funcionando, testa, vê se tem água, vê se o extintor tem carga, se está na validade, se está lacrado, né?
saiba usar o extintor. Então tudo isso é muito, muito importante. Deixa eu só ver aqui alguns comentários. O pessoal que entrou, né? Marcos Proença, 9461. Rafaela Klein. Rafaela também foi aluna aí no curso presencial, na primeira turma aí do, do curso de colheitadeira de grãos no sindicato. O Marcos Proença está dizendo, mais certo carregar os dois extintor, água e pó. Nas colheitadeiras já é assim, né? Colheitadeiras já vem com os dois extintores, na verdade. O extintor de água e o extintor de pó, né? Só tem que ter cuidado, né? Aquilo que eu falei, nem todo extintor dá para usar em todas as situações, então precisa de um pouco de conhecimento dessa área, né? Aqui não dá tempo assim de entrar muito nos detalhes, então provavelmente eu faça vídeos mais para frente sobre isso, ou se não procurem, né? Tem na internet já alguma coisa, ou faço algum curso dessa área, especialmente NR23, se eu não me engano, que trata sobre isso. É bem interessante o operador estar preparado para isso. Tá? Mas tem bombeiro, tem equipe de limpeza, tá, tudo bem, mas a linha de frente mesmo, quem vai tomar a primeira atitude sempre vai ser o operador. Então o operador é que tem que estar mais bem preparado para essa situação. Tá? Outra coisa, né? Então, falando aqui, questão de prevenção, né? E também estar preparado para. Nós sempre vamos tentar trabalhar, pessoal, o seguinte: nós sempre vamos trabalhar para que não aconteça incêndio. Essa é a nossa preocupação principal. Nós não queremos que incêndio aconteça. Mas se acontecer, precisamos também estar preparados. É aquele negócio, a gente se prepara para não precisar usar, para não precisar fazer, mas tem que estar preparado, né? É melhor estar preparado para combater um incêndio e não precisar combater um incêndio do que precisar combater um incêndio e não estar preparado. E fogo, pessoal, é uma coisa assim. Eu não sei o que tem com o fogo, mas eu já vi muitas situações, né? Eu já tive experiências aí, muita experiência até, foram 4 anos aí de combate a incêndios florestais, quando eu trabalhava na empresa florestal aí de plantio de eucalipto aqui da região. Nunca aconteceu com máquina, né? Quer dizer, eu já tive uma experiência, né? Um pequeno incêndio, princípio de incêndio num trator, né? E não tinha extintor, não tinha água, e tive que, na mão mesmo, pegar terra e jogar em cima do fogo e conseguir combater o incêndio, né? Era um pouco de palha que acumulou em cima do motor do trator, um Massey Ferguson 275, e consegui combater, mas não tinha extintor, não tinha água, né? Então foi numa época assim, que eu não estava muito atento a esses assuntos, não tinha estudado esses assuntos, eu não estava assim preparado, né? Hoje já seria bem diferente a situação, né? Já estaria mais bem preparado. E já aconteceu também no carro, que eu estava transitando nas estradas da fazenda que eu trabalhava, lá na empresa florestal também, e começou a acumular material por baixo do motor do carro, na proteção do cárter, e chegou uma hora que pegou fogo também, pelo aquecimento. E também consegui com extintor, com água, tinha junto a água, extintor, e consegui combater, né? Foram as duas experiências que eu tive assim em veículo e máquina. Foram coisas, princípios mesmo que eu consegui combater rapidamente e não teve nenhum dano, nem no trator, nem no veículo, né? Uma Fiat Strada. Mas incêndio florestal, nossa, esse eu combati muito incêndio mesmo, muito, muito mesmo. E eu via, né, às vezes as pessoas ali sem preparo, sem um treinamento, parece que o fogo tira o juízo das pessoas. É uma coisa incrível, eu não sei por quê. Eu tive que entrar no meio do mato em uma ou duas situações para puxar colegas pelo braço e tirar para fora do mato, porque estava indo em direção ao fogo, naquela ânsia de combater o incêndio,
e parece que a cabeça não estava ajudando mais. Então precisa desse preparo, né? Saber o que fazer, fazer um treinamento, fazer uma simulação para que vocês consigam manter a calma numa hora de um incêndio e fazer o que deve ser feito. Então isso é muito importante. Porque se a gente não sabe o que fazer e chega numa hora ali do incêndio, se desespera, a gente acaba se colocando em situação de risco, acaba até morrendo ali, talvez por tentar apagar um fogo que às vezes não tem mais como apagar. Então, claro, nós vamos sempre fazer de tudo para tentar combater um incêndio, o princípio de incêndio, né? Quando ele é pequeno ainda, que nós conseguimos combater com o extintor, com o bombeiro, mas se fugir do controle, se ficar muito grande, não tiver resultado ali o combate e tal, chega uma hora que você tem que abandonar a máquina e deixar queimar. Chega uma hora que tem que fazer isso para salvar a sua vida. Então, cuidado com isso. Então, precisa desse preparo, desse treinamento, né? Fazer uma simulação para que você saiba o que fazer e mantenha calma e faça o que tem que ser feito. Então, eu falo isso por experiências que eu já vi, né? No caso, eu tive a oportunidade de fazer curso, né? De prático, inclusive, de combate a incêndio florestal, né? Então, a gente já fica mais atento, mais tranquilo, né? Mais calmo. A gente, quando está instruído, fica muito mais fácil, né, de controlar a situação. Quem não está instruído, quem nunca passou pela situação, é perigoso. Então, se preparem para essa situação. Então, e para evitar, sempre tentar evitar, mas se acontecer, precisamos estar preparados. E se também o procedimento inicial ali, você está trabalhando com um trator, uma colheitadeira, percebeu o fogo. Geralmente a gente percebe pelo cheiro da fumaça. A gente não vê fumaça, não vê fogo, a gente sente o cheiro. Qual a primeira coisa que faz? Vira a máquina de frente para o vento, para que o vento leve o fogo para longe da cabine. Então, esse é um procedimento inicial. Aí, se for uma colheitadeira de algodão, tem que tirar todo o algodão de dentro da máquina, jogar esse algodão fora e só aí combater o incêndio. Então precisa muito sangue frio ali naquela hora. Você sabendo que a máquina está pegando fogo em algum lugar que talvez você ainda não saiba onde é, e você não pode abandonar a máquina e você não pode ainda combater o incêndio. Você tem que primeiro tirar o algodão da máquina. Se a máquina é de cesto, abre o cesto, levanta ele e joga o algodão fora. Fácil. Mas se for uma máquina de fardinho, né, uma CP 690, uma 7760 que faz aquele fardinho, como é que faz? Abre e joga o algodão fora? Não, se você fizer isso, o algodão vai cair, vai esparramar em cima da máquina, o fardo se desmancha e aí você tá lascado, tá perdido. Então tem que primeiro tirar o algodão do acumulador, passar para o fardo, depois o fardo tem que ser enrolado no plástico para daí ser injetado e jogado fora. Então tem todo um procedimento. Isso leva um certo tempo. Claro que você vai avaliar. Se o fogo já tomou conta, está muito forte, você vê que não vai ter como controlar, chega uma hora que, de novo, você abandona a máquina e deixa queimar. Paciência, salva a sua vida. Só que muitas das vezes o fogo ele está justamente no algodão. Então nós precisamos tirar esse algodão para fora para eliminar o fogo, né? Tirar o fogo para fora da máquina. Colheita de algodão tem muito disso. Às vezes uma bucha lá nas unidades de colheita provoca uma brasa, né? E tem muito vento sendo jogado em cima para transporte do algodão. O algodão é muito inflamável, então pega fogo mesmo. Então precisa ter esse conhecimento, precisa ter essa calma, né? Poxa, saber que a máquina está pegando fogo e ainda tem que tirar o algodão da máquina, enrolar plástico no fardo, jogar fora, para daí pegar o extintor e combater. Precisa ter muito sangue frio, muita calma. Mas é esse o procedimento.
Não adianta nada. A não ser que você tenha absoluta certeza que já viu que o fogo não é no algodão, é em outra parte, que está pequeno. Poxa, nesse caso você pode até ir lá e combater pontual, né? Mas caso contrário, primeira coisa, tira o algodão para fora, né? Na colheitadeira de algodão. As outras máquinas vira de frente para o vento. Não espere para que no momento você tenha que ver de onde o vento está vindo. Então você está trabalhando com a máquina, o tempo todo fica prestando atenção, de onde o vento vem e para onde ele vai. Aí você já sabe. Ah, senti cheiro de fumaça, pronto, já vira a máquina para aquele lado porque o vento está vindo de lá, você já sabe. Não espera acontecer para daí parar e olhar. Ih, de onde é que está vindo o vento? Ah, eu acho que é daqui. Não, mas eu acho que é daqui. Não, né? Você já tem que saber disso antes, tá? É, E mais uma coisa, né, que eu nem falei, nem toquei nesse assunto semana passada, mas é um assunto muito importante, né? Então, como as máquinas elas têm esse risco grande de incêndio, muitas vezes, né, as máquinas elas têm seguro, principalmente colheitadeiras, né? Colheitadeiras, mesmo o risco é grande de incêndio, então grande parte delas são seguradas. Não é porque a máquina é segurada que nós vamos deixar queimar, né? Então, sempre adotar os procedimentos de prevenção ou de combate a incêndio para que não pegue fogo, né? Então, sempre esse cuidado, mesmo que a máquina seja segurada, tá? Mas aí tem alguns pontos que são muito importantes que vocês aí saibam, tá? Você que vai operar a máquina, você precisa saber de algumas coisas. Primeira delas, as máquinas seguradas, caso aconteça um sinistro de pegar fogo na máquina, que precise acionar o seguro, tem algumas exigências em relação ao operador, tá? Quais são essas exigências? Primeiramente, a parte legal, né? Não só para seguro, né? Mas para trabalhar com máquina, tem alguns documentos que se exige dos operadores de máquina, né? Eu não vou entrar muito nos detalhes, talvez isso até seja assunto para uma outra live, mas resumindo tudo, o operador de máquina precisa ter feito o curso de operação daquela máquina e precisa ter o certificado daquele curso, né? Então isso é uma exigência das normas regulamentadoras, NR 11, 12, 31, tá? A máquina sendo segurada ou não precisa ter esse certificado. E precisa também a carteira de motorista, a Carteira Nacional da Habilitação, né, a CNH. A princípio, a CNH para operador de máquina agrícola, ela é necessária para transitar nas estradas, não para trabalhar dentro do talhão. Mas todo operador de máquina anda em estradas, né? Então precisa ter a carteira de motorista. Qual categoria? Tem algumas nuances, enfim, alguns pulo do gato ali na legislação, mas a princípio, hoje carteira de motorista categoria B atende para máquinas agrícolas. Mas aí vem alguns detalhes, né? Se a máquina for segurada, além do registro do operador, tudo que vai ser pedido, né, para que se pague o seguro da máquina, vão ser exigidos esses documentos do operador. Então o operador tem que ter passado pelo curso de operação daquela máquina e tem que ter o certificado desse curso. Se não tiver, a seguradora não paga o seguro. Então fica bem claro isso. Tem que ter o curso, o certificado, senão a seguradora não vai pagar. E outra coisa, tem que ter a carteira de motorista. Se não tiver, a seguradora também não vai querer pagar o seguro, tá? E mais um detalhe, pelo Código de Trânsito, a princípio, categoria B já atende, beleza. Mas para o seguro não. É comum
as seguradoras colocarem lá na apólice de seguros que o operador tem que ter a carteira de motorista categoria D, de dado. Então fiquem atentos a isso. Se você trabalha com uma máquina que é segurada, procure saber quais são as exigências em relação a você que é operador. Para que não aconteça de a máquina acontecer de pegar fogo, ter que acionar o seguro e descobrir lá na frente que a seguradora não vai pagar o seguro porque você não tinha o certificado do curso ou porque você não tinha carteira de motorista. Fiquem atentos a isso, então procurem saber sempre. Se você aí que está assistindo não é operador, mas é gestor, é coordenador, é gerente, é dono, procure também ver isso, tá? Isso é daquelas coisas, aquelas letrinhas miúdas lá numa pólice, num contrato que ninguém lê, que a gente só vai ficar sabendo na hora que precisa. Então vejam isso, tá? Ah, mas está errado. Se o código de trânsito exige a B, a seguradora tem que aceitar a B. Pessoal, se está escrito na apólice, o dono da máquina contratou o seguro, assinou a apólice, já era. É aquilo que vale. A seguradora ela pode exigir além do que a lei exige, ela não pode exigir menos, mas ela pode, tá? Então, se certifiquem disso aí, tá? Deixa eu só registrar aqui, né? Dois comentários aqui, ó. Emerson Gali, de Barreto, São Paulo, está acompanhando aí. Urbano Clasura, é assim que fala? Ele está perguntando se a categoria E também serve. Sim, categoria E também serve, porque ela é superior, né? Então, qualquer exigência de categoria de carteira de motorista que é exigida, ela, se for superior à exigida, beleza, está atendendo, ela não pode ser inferior. Então, se a seguradora exige, por exemplo, categoria D e você apresenta a categoria B, não serve. Agora, a categoria superior, tá de boa, tá, Urbano? Fica tranquilo aí. Se você tem categoria E, você pode dirigir até foguete quase. Não, brincadeira, né? É, é a maior categoria que tem, né? Então você pode trafegar aí com qualquer veículo, né? E para essa exigência de seguradora também está valendo. Não pode ser menor, tá? E aí acontece às vezes que o pessoal não sabe, às vezes o operador não sabe nem que a máquina é segurada, né? O gerente sabe que é segurada, mas não sabe quais são as exigências, o dono também talvez não sabe quais são as exigências, e só vai descobrir quando for acionar o seguro. Então, cuidado com isso, tá? Aí às vezes, aqui entre nós, né? Só eu e todo mundo que está assistindo aqui. Às vezes acontece que dá lá um sinistro, pega fogo, o operador não tem a documentação, a fazenda vai lá e tenta colocar outro operador no lugar. Não estou dando sugestão, tá? Eu só estou contando o que acontece. E dizer, não façam isso, tá? Mas às vezes o pessoal, vou dar uma desperto aqui, vou colocar um outro operador que tem o certificado, que tem a carteira de motorista e vou dizer que era ele que estava operando. Pessoal, a seguradora, ela manda alguém lá para olhar a máquina, para tirar foto e para entrevistar o operador. E o cara chega lá e ele vai fazer umas perguntas lá, como quem não quer nada, vai conversando daqui, dali, vai perguntando e o cara se entrega. Não tem jeito. Ele sabe perceber se a pessoa que está ali apresentada como operador, se estava realmente operando a máquina naquele momento ou não estava. Então não caiam nessa armadilha, tá? Não tenta dar uma desperto, porque não cola, não adianta, não vai. Então o melhor é fazer certo desde o começo, né, para não ter problema, para que se acontecer que o seguro seja acionado, que a seguradora pague o que tem que pagar, porque assim, no fundo, pessoal, a seguradora ela está procurando um jeito, uma brecha ali para não pagar o seguro. E não tem nada de errado com isso, tá? Se fosse a gente também ia fazer a mesma coisa, tá? Então eles estão no papel deles, de pagar o certo, o que é o justo, o que está
o que foi combinado, o que foi contratado. Tá? Então, faça um certo do começo. A máquina, sendo segurada ou não, precisa desses documentos. Tá? Para uma eventual fiscalização do trabalho, para algum eventual acidente, né? Então o operador precisa ter lá o certificado do curso, precisa ter a carteira de motorista e o certificado do curso da máquina que está operando. Não adianta fazer o curso de trator e depois ir operar a colheitadeira. Não serve, não vale, né? Se opera várias máquinas, tem que fazer os cursos de todas as máquinas e ter o certificado de todos os cursos. Tá? Então, mesmo não tendo seguro, isso é necessário. Tá? E se for segurada a máquina, saibam que se deu sinistro, acionou o seguro, o operador não tiver a documentação necessária, a seguradora não vai pagar. Simples assim. Então, busquem saber, se certifiquem se a máquina que vocês trabalham é segurada e quais são as exigências para atender às exigências e não ter dor de cabeça depois. Tá certo? Pessoal, tranquilo aí? Tem mais alguma pergunta? Muito bom, o pessoal mandou algumas perguntas aqui, já foram todas respondidas, né? Então, de minha parte, era mais ou menos isso aí para hoje, tá? Se tiver outras perguntas, tá, pessoal, mais para frente, talvez se você estiver assistindo depois que a live já passou, né? Porque os vídeos ficam gravados aí, eu não tiro das redes, então se você estiver assistindo em outra ocasião, deixa as perguntas no comentário mesmo assim, tá? Eu leio todos os comentários. A minha equipe sou eu, então eu que faço os vídeos, eu leio os comentários, eu que respondo. Então, se estiver assistindo depois, deixa o comentário mesmo assim, a pergunta. Se vocês tiverem aí sugestões de pauta para outras lives, deixe também nos comentários. Algum assunto que vocês têm curiosidade, têm dúvida, querem saber a minha opinião, talvez, né? Então, deixa aí as sugestões. Então, tá à disposição aí, tá? Então, se gostou do vídeo aí, curte, compartilha, passa aí para os colegas, para os amigos, tá? Isso ajuda bastante aí nas redes sociais, a divulgação. Quanto mais gente curtindo, compartilhando, mais a rede social, né, mostra para outras pessoas, tá? Urbano perguntou aqui se cada modelo tem seu próprio curso. Sobre as máquinas, né? Cada marca e modelo não especificamente, mas as faixas, né? Por exemplo, trator. Se você trabalha com um trator, por exemplo, de até 100 cavalos, o curso você faz num trator daquela categoria. Se você trabalha num trator de 300, 400 cavalos, você já vai fazer um curso num trator daquela categoria, né? Para aprender a usar melhor as funções. Porque assim, Urbano, os cursos, claro, tem a necessidade, a exigência legal, né? Que tem que fazer o curso para ter o certificado. Mas o curso não é só certificado, né? O curso é conhecimento também. Então eu mesmo, eu tenho esse cuidado de sempre levar o máximo possível de informação nos cursos, enfim, seja presencial, seja online. Então é interessante você fazer um curso numa máquina pelo menos parecida, né? De uma categoria parecida que você já trabalha. Agora, legalmente falando, você faz o curso numa máquina parecida, beleza? E se você mudar de máquina para uma máquina muito diferente, um tamanho muito diferente, uma tecnologia muito diferente, aí você teria que fazer um curso de novo com uma máquina daquela categoria, tá? Não seria por marca, tá? Que você complementou a pergunta, não seria por marca, seria mais ou menos por categoria de tamanho, de potência, né? Então seria mais ou menos isso aí. Embora o ideal mesmo, né, seria se você, na hora de fazer o curso, pudesse fazer na máquina que você trabalha, né? Então, no Senar mesmo, a gente faz muito isso, nos cursos particulares que eu faço.
Em vez do aluno vir até um sindicato ou alguma instituição dessa forma, né? Sou eu que vou até a fazenda dar os cursos. Aí a gente já usa a própria máquina lá da fazenda. Então, isso seria o ideal. Mas se não for possível, faça um curso numa máquina pelo menos parecida na que você trabalha, que daí você também aproveita melhor o curso. Tá? Fica meio deslocado se você trabalha numa máquina lá de 300 cavalos de potência, cheia de tecnologia, e vai fazer o curso numa máquina de 75 cavalos, um trator pequeno, simplesinho, sem tecnologia, você não vai agregar muito conhecimento, né? Então, seria mais ou menos isso aí. Não sei se eu respondi a pergunta, puder dar um retorno aí. Tá? Então, enquanto o Urbano responde aí, se você gostou do vídeo aí, da live, curte, compartilha, passa para os colegas aí, para os amigos, que isso também ajuda a propagar mais o vídeo, né, as redes sociais. Também se inscreva, né, siga a página, siga aqui no Instagram, se inscreva no canal do YouTube, que isso também ajuda bastante, tá? E acompanhe aí quase todo dia, vídeo novo, dica nova, informação nova para quem trabalha aí com máquinas agrícolas. Entre lá no site, baixa o livro também, gratuito, tá? O que fazer quando acender uma luz no painel. Então, informação que não tem em outro lugar, na internet, em lugar nenhum. Eu organizei, eu escrevi o que não tinha em lugar nenhum, né? O que já tinha eu organizei, desmenti algumas coisas, né? Que correm por aí. Então, gratuito lá para vocês baixar. Urbano, beleza? Então, se respondi a pergunta, tá bom demais. Mas era isso então, obrigado pela companhia de vocês, obrigado pelas perguntas. E conto com vocês aí de novo na semana que vem, na terça ou na quarta, tá? Eu sempre aviso aí nas redes sociais, um dia antes ou no dia, então acompanhem na terça ou na quarta, nesse horário aí das 19 horas e 33 minutos, tá bom? Obrigado e até a semana que vem. Tchau.